Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like nos vídeos. Compartilha o vídeo para outras pessoas também conhecerem o canal. E se você tiver algum relato sobrenatural, de terror ou que foge do que é normal, manda para mim aqui nesse e-mail que está aqui embaixo. O título do nosso relato de hoje é Pequenino. Eu vou confessar para vocês que eu dei uma lida um pouco maior nesse relato. Como eu digo para vocês, eu leio o início dele, mas não leio tudo. E esse eu não li tudo, eu não sei o desfecho, mas eu dei uma lida um pouco maior e ele é um relato excepcional. Então vamos começar o relato. Eu estava indo para uma fazenda no interior de São Paulo, para um feriado prolongado, 9 de julho. A minha namorada, Andréia, estava cochilando no banco do lado. Eu abri a janela para a brisa fria me deixar alerta. Eu estava dirigindo por uma estradinha secundária pavimentada, já no interior do estado. No meio do nada, só tinha uma floresta, tensa na minha direita, e um descampado enorme com alguns aglomerados de árvores, aqui e ali, na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação nas estradas. As únicas luzes eram as do meu farol e a luz fraca da lua. Eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da DEA precisou dela no último minuto. Então acabamos saindo lá pelas 8 horas da noite. Como eu queria aproveitar ao máximo o feriado, não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado no carro. Então lá estava eu. Acho que era lá pelas 10 da noite, dirigindo por uma estrada quase deserta, com só o meu farol iluminando a estrada à frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao meu redor. Eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do meu carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo, com luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber a hora mais inoportuna para arrebentar. Adicionando a isso, um radiador que superaquecia no verão, ou quando usado por um longo período de tempo. Como era inverno, eu não liguei muito para o radiador, e como dizem, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor debaixo do capô. Então eu acordei a Déia e expliquei que tinha que parar. Enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, Déia baixou a janela dela e olhou para a linha escura daquela muralha de árvores. Ali, ela falou,
apontando para a frente. A uns 20 metros lá na frente tem um acostamento de terra. Diminuindo a velocidade, me senti seguro por nenhum carro ter passado por a gente já fazia alguns quilômetros. Eu vi o acostamento de terra comprido o suficiente para caber 2 carros, à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral da estrada, era beirada pela grande massa de árvores da floresta, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Eu peguei uma lanterna e, com os faróis ligados, saí do carro e fui para a sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. Como já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu me abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro. Para olhar para a Déia pelo para-brisa, eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que quando esfriasse um pouco eu colocasse mais água. Esperando ver ela cochilando ou me olhando, eu fiquei surpreso de ver ela olhando com os olhos arregalados, com a boca aberta, na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" Eu perguntei para ela. Ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O quê?" eu perguntei, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que estava iluminado pela lua e vi um agrupamento de árvores lá no fundo. Um pinheiro solitário mais perto na linha da traseira do carro. E a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. Um pequeno pós que começava uns 40 metros de onde o muro acabava. E eu falei, provavelmente parte de uma casa antiga ou de um muro. O que tem de mais na parede? Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou, baixo e devagar. Não é um muro de tijolos. Foi o que eu vi olhando para a gente de trás do muro. Eu olhei para ela e falei, "Que? Para de enrolar." "Fica quieto," ela falou. "Se eu..." Aí ela parou de falar de repente. E o olhar dela passou de mim para a parede. Eu me virei para olhar o muro e vi uma pequena forma humanoide, branca como a lua, meio arqueada, com um pouco menos de 1 metro, parada na frente do muro. A única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos negros que pareciam ser olhos. Deu 2 passos na nossa direção, com os seus braços sinos arqueados. Eu gritei. Se você estivesse lá, também iria gritar. Eu tentei acender a lanterna. Eu sabia que a bateria estava fraca e tinha que dar umas chacoalhadas e empurrar o botão devagar para ligar.
mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa soltar. E quando eu empurrei o botão de ligar com tudo, as baterias saíram voando. Com as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Eu olhei para cima e vi o capô aberto e congelei. Ele estava indo embora. Deia falou. Eu olhei para o capô de novo, bem a tempo de ver aquela coisa correndo pela borda do muro para trás dele. Enquanto Deia fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água, se o radiador não bifar de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar água. Me dá a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório e fecho o capô. Você liga o carro, Deia falou. Enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. O motor resmungou, tentando ligar. Eu olhei pela abertura do capô para a Deia colocando a água, e então para o muro e de novo para ela. Quando ela fechou o capô, eu olhei para o muro para ver a pequena cabeça branca daquela coisa nos espiando por sobre o muro. Entra no carro, eu gritei. Enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro e ela pulou sobre ele, apressando os seus pés correndo na nossa direção. Deia pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda deveria estar pela metade de água, mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave e nada do carro pegar. Ai, meu Deus! Deia murmurou e não queria olhar. Eu virei a chave de novo. E de novo nada de carro pegar. Deia quase deitou em cima de mim, esticando os braços para travar a minha porta com uma mão e fechar a janela com a outra. Era uma dessas janelas de manivela. Vai, ela falou assustada, enquanto sentava no banco dela novamente. Com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. E quando eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para o campo. Aquela coisa estava apenas a alguns metros da beira da estrada, da beira do outro lado da estrada. Graças a Deus, mais perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveria haver olhos, tinha apenas 2 buracos negros e a sua boca estava aberta agora. Escancaradamente aberta, e estava cheia de pequenos dentes pontudos. A sua pele ou superfície parecia estar toda chacoalhando enquanto ela corria para o carro. Enquanto nós íamos a toda pela estrada, eu acho que quando eles iam correndo, com o carro pela estrada, eu olhei para o espelho retrovisor para ver aquilo. Já lá atrás, virando para o outro lado e seguindo a estrada. Eu olhei a estrada à frente. Então Deia soltou um grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também. Mas agora ela estava sentada direito, com a sua cabeça entre as mãos, e eu mexi no espelho para a frente e para trás procurando aquilo, mas eu só vi a estrada, aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos mais uns 20 minutos ou mais
com o carro soltando vapor uma boa parte do tempo. O carro superaqueceu de novo enquanto entrávamos em uma cidade. Só então a Déia me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que aconteceu. Eu estava olhando aquela coisa. Ela parou na beira da estrada. Ela falou: Eu sei, eu vi ela indo embora. E ela falou: Estava indo embora. Mas enquanto ia, a cabeça virou toda para trás. E estava sorrindo, vendo a gente ir embora. Não preciso nem dizer que quando voltamos, não saímos às 10 da noite para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer. O relato acaba aqui e me arrepiou todinha. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal. E sexta-feira, às 23h59, tem o nosso querido Conto de Terror. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.